Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou falar sobre menopausa. A gente vai abordar um pouquinho com vocês a respeito dos mitos, da menopausa, aqueles medos e o que as pessoas têm feito de errado. Muitas pessoas acabam tendo medos para tratar a menopausa e estão fazendo aquém do que deveriam, e outras pessoas estão fazendo coisas erradas e até em excesso. Esse vídeo eu vou abordar com você o que tem hoje de mais interessante nos consensos médicos e o que tem de mais avançado que tem propriedades adequadas para você cuidar aí da sua menopausa. Mas vamos falar um pouquinho, O que é menopausa? A menopausa é quando uma mulher efetivamente para de menstruar. Então, mais ou menos um ano, quando a mulher não tem nenhuma menstruação regular, a gente pode considerar como menopausa. O climatério é uma outra condição, pessoal. É aquele período onde a mulher está querendo entrar na menopausa. Ela não entrou ainda, ela às vezes tem um pequeno escape, ela tem uma perda sanguínea, 2 meses, aí para, aí volta. E ela costuma ter muitos sintomas nesse período, o que é bastante desagradável para essa mulher. Dentre as consequências, os sintomas que a mulher acaba sentindo, a gente sabe hoje que quando ela efetivamente está na menopausa, alguns riscos acontecem com essa mulher. Principalmente o aumento de doenças cardiovasculares, como AVCs, derrames, infartos, doenças tromboembólicas e o risco aumentado de osteoporose ou evolução de osteopenia para osteoporose. O objetivo de se cuidar da mulher na menopausa é justamente você evitar que a mulher tenha o não tratamento nesse período. Então, e evite esse medo, essa paura que todo mundo tem de tratar a mulher na menopausa, que vai dar câncer ou coisa parecida. Logicamente, em algumas condições que eu vou abordar com você aqui, a gente não pode usar determinadas reposições porque elas podem ser prejudiciais para essa mulher e não ajudando essa mulher. Mas o que se pretende num tratamento da mulher na menopausa? Melhorar a vida sexual dela, porque muitas vezes ela tem a região vaginal seca, ela perde o tônus da pele, cabelos, unhas, a disposição física, a massa muscular, o desejo sexual também diminui. Por que acontece isso, pessoal? Porque essa mulher, ela parou de ter aquela produção ovariana adequada. Então, o ovário dessa mulher entrou em férias. Então, ela não consegue mais produzir aquela quantidade de hormônio que ela vinha produzindo. Porém, o que acontece? A gente tem meios para equilibrar essa mulher novamente. Então, nesse vídeo, fica comigo até o final, que você vai ver as dicas que eu vou dar, falando a respeito do que essa mulher poderia usar até de maneira natural para conseguir equilibrar esses processos. Então vamos lá, pessoal. Como que a gente faz os diagnósticos? Como que a gente vê que exames são importantes para essa mulher? Eu recomendo muito que a mulher faça uma bateria completa de exames, olhando não só hormônios, como olhando também o seu perfil salivar dos hormônios. Por que a gente pede e utiliza o perfil salivar? Porque é o seguinte, pessoal, quando você dosa o seu hormônio, progesterona, estradiol, estriol e mesmo a testosterona pelo sangue, você vai lá, colher o seu sanguinho e vem aquele resultado, não necessariamente aquele resultado ele demonstra qual é os níveis que estão ativos no seu tecido, ou seja, qual é o tecido que eu estou falando aqui? Principalmente a parte uterina, principalmente a parte geral, metabolismo, mama, cérebro, a pele e assim por diante, a parte óssea. Então, quando a mulher para, ela não tem mais hormônio e ela resolve
repor hormônio, o que acaba acontecendo? Muitas vezes esse tipo da reposição que é feita, né, por via oral, transdérmica, adesivo, injetável, tem inúmeras maneiras de fazer isso e a gente precisa saber se aquele componente que eu estou administrando está chegando lá. Ok? Então a gente faz essas análises, além das vitaminas, minerais, o risco de doença cardiovascular, que existem alguns exames específicos que a mulher tem que fazer, porque senão a gente não vai avaliar o risco cardiovascular. Então não é só olhar um colesterol, só olhar um triglicérides, a gente tem que olhar o todo, a resistência insulínica que a gente mede através de exames e assim vai. E uma grande polêmica aí nos exames e que a gente normalmente na nossa equipe a gente avalia é a questão do risco de câncer de mama. Toda mulher que está eleita para receber uma reposição hormonal, nós precisamos saber como é que é a integridade dessas mamas. Para a mulher que já teve uma neoplasia de mama e essa neoplasia é estrógeno dependente, ou seja, depende ali, a formação daquele tumor tem a ver com a questão do estrógeno, normalmente não vai se fazer reposição hormonal por causa dos riscos do desenvolvimento ou retorno de neoplasias. Então, no consenso brasileiro de terapia de reposição hormonal na menopausa, está contraindicado a reposição de estrógeno nessa fase. E aí, o que a gente vai fazer com essa mulher? A gente pode usar os produtos naturais, que agora, um pouquinho mais para frente, eu vou falar para vocês, que é possível se usar. Mas voltando um pouquinho, aquela mulher que tem a probabilidade alta, nós vamos fazer um exame genético que é colhido, né, que chama-se BRCA1 e BRCA2, que é o exame para avaliar o risco dessa mulher ter câncer de mama. Logicamente, a gente vai olhar mamografia, ultrassom, pedir para o mastologista dar uma avaliada naquela mulher e se tiver tudo em ordem, a gente vai partir para o tratamento e para a reposição adequada, que pode ser de inúmeras maneiras, como eu falei. Outra coisa, pessoal, aquela mulher que não tem mais útero, ok? Aquela mulher que fez uma esterectomia, o tratamento para ela também é um pouquinho diferente. Muitas vezes essa mulher, ela só vai precisar do estrógeno, às vezes ela não vai precisar de uma progesterona. Mas qual seria o papel da progesterona no tratamento de uma mulher que está na menopausa? A progesterona, ela seria utilizada para lhe proteger do câncer endometrial, ou seja, aquela camada interna ali do seu útero se chama endométrio. E a mulher que usa por um período mais prolongado, geralmente acima de 9 anos de uso dos estrógenos, ela pode ter um risco maior do desenvolvimento do câncer de endométrio se a gente não fizer uma proteção com progesterona. Então isso também está no consenso da terapia de reposição hormonal na menopausa. Mas o que acontece? Cada mulher é de um jeito. Então a gente vai lá, vai fazer um ultrassom intravaginal para avaliar essa espessura do endométrio, muitas vezes uma ressonância magnética na pelve para avaliar até outras condições, para a gente ter segurança de fazer isso. Mas como é que a gente faz, na verdade, essa reposição com o hormônio propriamente dito? A gente vai chegar lá, medir aqueles valores que eu falei no sangue, nós vamos avaliar o exame salivar para saber exatamente o que está chegando, quanto e como, e aí a gente vai fazer a reposição. A progesterona, ela é, como eu falei, um hormônio importante para essa proteção da mulher. Ela pode ser transdérmica ou oral, que é muito utilizada da forma oral. E os estrógenos, né, estradiol e estriol, quando for elencado para a mulher, eles podem ser usados através de gel transdérmico, de PETs, eles podem ser usados na região vaginal, porque eles proporcionam um alívio muito grande para essas mulheres
principalmente aquelas que sofrem dos sintomas básicos, fogachos, muita alteração de humor, alteração do sono, né, que perturba e muito essa mulher. Então é uma alternativa que eu vejo como muito interessante. Mas aí a gente precisa ter uma sequência das coisas. Então, começar a estudar, ver como ela responde a esses hormônios. Geralmente, quando a gente faz pela saliva, doses mínimas do estradiol, estriol ou eventualmente a progesterona, né, são necessários. Então não precisa, muitas vezes, você dar doses exageradas. A dose exagerada não vai chegar lá, ela não vai cumprir o papel que deveria cumprir. E a famosa testosterona, né? A gente utiliza, né, um androgênico para aquela mulher, um andrógeno, a gente pode utilizar. Principalmente naquela mulher que tem um problema com a libido, com o desejo sexual diminuído, é possível que ela também tenha um quadro de alteração da testosterona. E fica a pergunta aqui, pessoal, nós vamos utilizar testosterona para todas as mulheres que estão na menopausa? A resposta é não. A gente vai dosar primeiro, tirar uma história, olhar todos esses exames para aí realmente estar utilizando essa reposição, ok? Pode ser transdérmica, né? Pode ser através de um PET. E muita gente me pergunta, né? Mas doutor, eu não posso tomar uma injeção de testosterona? Não, ela não é adequada para a mulher. A liberação dela é muito irregular para uma mulher. Ah, mas eu não posso fazer um implante subcutâneo que tem lá gestrinona, testosterona, essa coisa toda? Se a gente for olhar no consenso brasileiro, né, de terapia de reposição na menopausa, ele ainda não está indicando os chips, né, esses implantes, como uma terapia realmente válida e estudada com efeito, vamos dizer, adequado para essas pacientes. Porque geralmente você não consegue saber exatamente quanto está sendo liberado daquele hormônio, daquele produto que foi implantado ali na cliente. Então, a título hoje no Brasil, Anvisa e tudo isso, a gente tem uma certa restrição, apesar de vocês verem muitos profissionais que acabam fazendo esse tipo de procedimento, ok? Mas a via transdérmica, a via vaginal, costuma ser uma via bastante segura para alguns dos hormônios e a via oral para outros, ok, pessoal? Mas vamos lá, você quer saber agora, né? Eu prometi para vocês, quais os suplementos que você poderia estar tomando, né, que você poderia estar usando para te ajudar na questão da menopausa que tem alguma comprovação científica. O primeiro deles é a famosa isoflavona de soja, que é um componente retirado da soja que vai ser utilizado para tentar minimizar alguns sintomas ali dessas mulheres. Existem estudos sobre a isoflavona? Sim, existem estudos mostrando que ela pode ser uma opção interessante. Outra coisa, quem tem um problema de alergia à soja, intolerância ou eventualmente tem um problema de hipotireoidismo, tem que tomar cuidado com a reposição de soja, pessoal, porque pode haver uma interferência. Fica a dica aqui para você. Outro elemento que eu acho incrível, né, que as mulheres podem usar é o trevo vermelho, o tríbulos. Ele também tem uma ação na menopausa extremamente interessante, é um fitoterápico muito utilizado. Terceiro elemento, a Simicífuga racemosa. A Simicífuga racemosa, ela é uma planta também muito utilizada para aliviar os sintomas de menopausa e bastante segura e com estudos a respeito. Outra coisa, o óleo, né, o famoso óleo de linhaça. Além do óleo de linhaça, ele ter a propriedade de ter ômega, ele também tem elementos que vão ser utilizados para minimizar o impacto dessa alteração dos hormônios. E eu uso bastante, a gente gosta muito aqui no nosso serviço de estar utilizando também os óleos de linhaça. A vitamina E, ela tem alguns produtos, mas normalmente a gente acaba usando a vitamina E, que é um baita antioxidante legal,
e tem um efeito de conjugar com as outras substâncias para ajudar essas mulheres. Outro produto, né, outro fitoterápico, o Dong Quai. O Dong Quai é a Angelica sinensis, muito conhecida, com vários trabalhos que também ajudam essas mulheres. O ginseng também ajuda muito, principalmente quando tem falta de energia, memória, algumas alterações, o ginseng milenarmente sendo usado nessa propriedade. E a erva de São João, que também tem uma propriedade que a gente considera, né, uma propriedade interessante para depressão, para estados alterados do humor, né? Ela vai ajudar bastante essas mulheres a melhorarem. Então, esses fitoterápicos que eu falei são os mais comprovados cientificamente. Mas e a amora, a famosa amora, né? O chá de folha da amora e a tintura da amora. Existem alguns trabalhos dizendo que realmente a amora, quando usada de maneira correta, ok? Ela vai ter um efeito interessante, principalmente nos fogachos, nos calores. Mas você deve pegar tudo isso que eu falei, todos os componentes aí, desde a isoflavona até a amora, e tomar todos ao mesmo tempo? Não, pessoal, você não deve tomar todos ao mesmo tempo. Você vai precisar de um profissional que vai elencar quais os sintomas, como é que estão os seus exames e vai escolher o melhor produto para você. Pode até ser que seja todos, mas normalmente não são todos. Eu posso associar um fitoterápico com uma reposição hormonal? Eu posso associar uma homeopatia, um canabidiol, eu posso associar também um floral de Bach. Então tem inúmeras coisas que são importantes para fazer e necessárias. Além disso, a dica final para vocês é o seguinte: tem que mudar a alimentação. Você tem que mudar os seus hábitos alimentares, principalmente carboidratos, açúcares, né? Você tem que diminuir, dar ênfase à proteína e é lógico, exercício físico para você manter o tônus ósseo, o tônus da sua pele, a integridade da sua circulação é indispensável para a mulher na menopausa. Então, eu espero que eu tenha ajudado você aqui, minha seguidora, e quem não é minha seguidora, a entender um pouco melhor essa questão da menopausa e conseguir tratá-la de maneira ordenada, séria, honesta e eficaz acima de tudo. Se você gostou desse vídeo, por favor, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, porque isso ajuda o nosso canal a crescer. Todo mundo pede isso no YouTube, né? E eu também estou pedindo. E gostaria que você ativasse o sininho para você ver meus novos vídeos que vão estar por aí logo logo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like para mim e muito obrigado. Até mais, pessoal!